A origem da vida na Terra tem intrigado muitos cientistas e filósofos ao longo dos tempos. Cientistas postulam que a origem da vida não é somente química, mas que ela é dual, ou seja, que a sua origem é também eletromagnética. A solução para o grande mistério da vida está na compreensão do seu início. Afirma-se que a vida na Terra começou há aproximadamente 4,3 bilhões de anos, quando a Terra pôde ter desenvolvido condições adequadas para sustentar a vida, e existem várias teorias sobre como a vida surgiu na Terra. Pesquisadores afirmam que no passado remoto, uma força maior, sobrenatural e inteligente inspirou ou ordenou a matéria e lhe deu vida, e por outro lado, biólogos sugerem que a vida surgiu gradualmente de moléculas inorgânicas, com blocos de construção como aminoácidos se formando primeiro e então se combinando para fazer polímeros complexos. Outra especulação sobre a origem da vida na Terra é a teoria da panspermia, que postula que a vida na Terra veio do espaço de cometas ou asteroides que agem como uma fonte de distribuição de vida, pois eles podem proteger as sementes da vida, incluindo o DNA e o RNA, vida viva, fossilizada ou dormente, celular ou não celular. No entanto, alguns cientistas postulam que a natureza da vida é dual, não dualística, ou seja, que ela é tanto molecular e quanto eletromagnética, e já que a bioeletricidade é prevalente universalmente em sistemas biológicos, isso demonstra como o eletromagnetismo pode ter ajudado a moldar a vida na Terra. A vida evoluiu na Terra sob o campo magnético natural da Terra, com o eletromagnetismo, uma das 4 forças fundamentais que ocorrem quando as forças de Lorentz atuam em partículas em movimento carregadas eletricamente, representando correntes elétricas. Acredita-se que o campo magnético da Terra seja gerado por correntes elétricas nas ligas de ferro condutoras do seu núcleo, criadas por correntes de convecção devido ao calor que escapa do núcleo. O campo geomagnético não apenas protege a vida na Terra, mas também pode ter contribuído para as suas origens, tanto direta quanto indiretamente. O seu papel indireto está associado à influência estabilizadora no ambiente em que a vida estava se desenvolvendo, e isso inclui proteger a atmosfera e, assim, manter os parâmetros ambientais relativamente estáveis, por exemplo, a variação de temperatura reduzida e a água no estado líquido e, mais tarde, a atmosfera oxidante e a camada de ozônio. A sua influência direta está correlacionada ao controle do acesso dos raios cósmicos e partículas do vento solar, que são possíveis fontes de energia necessárias para a formação de moléculas biologicamente significantes e, portanto, responsáveis pelo início da evolução pré-biótica. Algumas dessas moléculas biológicas são consideradas blocos de construção essenciais para a construção de moléculas mais complexas, como os aminoácidos,
que formaram o código genético de micro-organismos antigos e proporcionaram o florescimento da vida na Terra. O experimento de Miller-Urey forneceu a primeira evidência de que, em condições de uma atmosfera primordial, a formação de compostos orgânicos é possível como um pré-requisito para o surgimento de formas de vidas unicelulares primitivas. Quando os precursores moleculares da vida atingiram uma concentração suficiente para iniciar a evolução química que levou ao início da vida, uma densidade suficiente de dipolos elétricos foi alcançada. A eletricidade e o magnetismo são essencialmente dois aspectos da mesma coisa, porque um campo elétrico variável cria um campo magnético e um campo magnético variável cria um campo elétrico, e nesse sentido, o campo magnético da Terra também terá uma força eletromotriz induzida quando for movido, e quando uma diferença subsequente no fluxo magnético ocorre, isso induz um campo eletromagnético. Para o início da ordem, uma quantidade suficiente de energia livre, assim como uma densidade suficiente de dipolos elétricos são necessários, e assim um campo eletromagnético coerente pode ter sido estabelecido muito antes do surgimento da vida, talvez até mesmo nos sistemas químicos. Dentro das protocélulas, os precursores rudimentares das células durante a origem da vida, havia uma alta concentração de moléculas polares orgânicas de tipos muito diferentes, com um surgimento constante de energia livre, pois a capturavam do Sol e de descargas elétricas abundantes ou da atividade vulcânica. Assim, dentro das protocélulas, as condições para o surgimento de oscilações coerentes foram preenchidas e um campo eletromagnético coerente emergiu que estabeleceu uma ordem de longo alcance. O campo eletromagnético organizou os processos moleculares dentro das protocélulas na direção de ganhar mais energia livre do ambiente e em uma continuidade garantida de organização por meio da multiplicação e de um processo de seleção, o que levou a um processo evolutivo de formas cada vez mais adaptadas. Gradualmente, por meio da seleção das protocélulas mais estáveis e melhor organizadas, o campo se tornou mais refinado, a população molecular mais selecionada e os processos químicos mais bem organizados, e em um certo ponto dessa auto-organização eletromagnética molecular, o código genético foi formado. O campo eletromagnético desempenha um papel hereditário muito importante, já que não apenas os genes são transmitidos, mas o próprio campo coerente. Isso significa que a hereditariedade não se limita exclusivamente às moléculas, RNA ou DNA, uma vez que no alvorecer da evolução pré-biótica, os poderes hereditários brutos residiam quase exclusivamente no campo eletromagnético endógeno protocelular. Enquanto os genes estavam se especializando em hereditariedade molecular, garantindo assim a continuidade molecular, o campo se especializou em hereditariedade morfogenética, garantindo a continuidade estrutural das espécies biológicas. Portanto, vistos do lado eletromagnético, os genes não são apenas estruturas moleculares, mas também estruturas de ondas estáveis ou constantes do campo eletromagnético biológico endógeno. O biólogo Alexander Gurevich deu origem à ideia de campos morfogenéticos e ao papel dos fatores bioeletromagnéticos e fotobiológicos na organização estrutural dos biosistemas,
e sugeriu que a morfologia da vida seja talvez moldada pelos campos em vez da genética, já que a informação genética pode ser transmitida eletromagneticamente aos núcleos celulares com um efeito de longo alcance. O campo geomagnético, como qualquer outro campo magnético, é capaz de influenciar não apenas materiais ferromagnéticos como ferro ou níquel, mas também paramagnetos como oxigênio e sódio, e diamagnetos como zinco, magnésio, cobre, fósforo, água, DNA, muitas proteínas e até as moléculas da água, que são todos importantes para a regulação dos processos celulares. Os raios seguem campos magnéticos e os criam, e podem ter fornecido a faísca necessária para o início da vida. O relâmpago é um fenômeno natural formado por descargas eletrostáticas entre a superfície da Terra e a ionosfera, e estas descargas podem produzir uma gama ampla de radiação eletromagnética. Ao redor do planeta, relâmpagos atingem o solo de 50 a 100 vezes por segundo, e como descoberto pelo físico Nikola Tesla, esses relâmpagos criam ondas de energia eletromagnética de frequência extremamente baixa que ressoam ao redor da atmosfera do planeta. As células primordiais podem ter de alguma forma sincronizado a sua atividade elétrica com essas ressonâncias atmosféricas naturais, particularmente com a ressonância fundamental de 7,83 Hz. Um ser vivo é definido como uma etapa final da evolução dinâmica originada de interações básicas dentro de um conjunto de dipolos elétricos, e cada célula é banhada em um ambiente externo e interno de forças magnéticas invisíveis flutuantes, e o campo eletromagnético garante a ordem e a coordenação de processos químicos e mecânicos dentro das células. Um campo elétrico externo oscilante exercerá uma força oscilante que causa vibração forçada de íons livres na superfície da membrana plasmática de uma célula, e os campos de baixa frequência tendem a ser os mais bioativos. A Terra primitiva continha energia cósmica, matéria em organização rápida, que se projetou para incorporar e armazenar energia e utilizar essa energia para originar a vida que, ao longo do curso da evolução, foi refinada e reorganizada para ser encerrada dentro dos domínios de uma célula biológica. Uma única célula converte energia externa em energia interna para armazenar e usar essa energia como parte do seu processo de conservação, impulsionando a origem de formas vivas que prosseguem com a evolução. A forma mais antiga de energia, a radiação eletromagnética, serve para a seleção, absorção, circulação e liberação de fótons que podem computar a consciência dentro dos microtúbulos de cada célula viva. Através de oscilações coerentes, cada elemento celular tem informações instantâneas mais ou menos completas sobre todo o organismo dentro de qualquer célula e, portanto, em essência, a vida é um fenômeno eletromagnético. E assim, se a vida não é um mero fenômeno químico, mas também eletromagnético, os campos eletromagnéticos devem ter desempenhado um papel importante em seu nascimento. E como a consciência é organizada com a ajuda do campo eletromagnético, esse campo está armazenando os dados de maneira simultânea com as nossas crenças e experiências, ajudando a definir a nossa consciência.
Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.